Hoje eu quero conversar com você sobre mudança de hábitos, reestruturação de hábitos. Hábitos é um tema que está muito em voga hoje em dia, está todo mundo falando de hábitos, alta performance, mas poucas pessoas conseguem alcançar mudanças genuínas de hábitos. Um dos motivos é o perfeccionismo, mas a mentalidade é o principal fator que faz a gente não conseguir mudar os nossos hábitos. Você sente que precisa mudar os hábitos. Não importa qual tipo de hábito que seja, parar de apostar, vício em apostas, parar de ver pornografia, parar de beber demais, de comer demais, ou então se você quer desenvolver uma melhor rotina, uma rotina com mais produtividade e menos cansaço no seu dia a dia, se você precisa melhorar os seus hábitos da empresa, não importa, todo ser humano é igual e os hábitos pertencem a todos os seres humanos. Nós temos mecanismos muito claros que nos fazem repetir os nossos comportamentos consistentemente e nós chamamos isso de hábitos. Hábitos são comportamentos repetidos que a gente nem presta atenção que a gente realiza eles, mas nós realizamos sem pensar, sem precisar pensar. E é aqui eu vou expor a nossa conversa de hoje, que é hábitos, reestruturação de hábitos, como que a gente pode fazer dentro é uma aula do meu programa, né, do programa intensivo. E aí eu vou trazer alguns pedacinhos para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Primeiro o que a gente precisa pensar, o que são hábitos? Hábitos são respostas recorrentes que nós temos e que são automáticas. A gente não pensa nessa resposta. E por que o cérebro resolveu ter, né? Por que Deus colocou na gente os hábitos? Por que a natureza colocou na gente os hábitos? Por que nós temos hábitos? Porque o hábito é uma resposta sem pensar, sem precisar ficar pensando. Imagina, toda vez que eu for beber água, eu tenho que pensar, vou pegar essa garrafa e vou encher essa garrafa de água, vou colocar na boca, vou aprender a engolir. Não, a gente faz isso de uma forma sem pensar. Inclusive os nossos movimentos, eu não sei se você já parou para perceber isso. Quando a gente mexe as mãos, a gente nem precisa pensar, mexe a mão, coloca a mão aqui ou ali. Mas quando a gente é criança, a gente vai fazendo esse processo repetitivamente, mas é bem difícil, né? Pegar uma caneta é um hábito que a gente criou, enroscar, né? Esse comportamento mais fino, essa motricidade fina, é um hábito. E a gente foi treinando isso na infância, você só não lembra, mas a gente treina, a gente tem hábitos o tempo todo. A gente sabe que dentro de uma empresa, 70% do faturamento, né, das empresas, do desenvolvimento e do alcance dos resultados tem a ver com hábitos. 53% da nossa vida de comportamentos são hábitos, né? A doutora Wood, ela estuda hábitos. Vale muito a pena ler os estudos dela, mas eu já falei e todas as nossas conversas eu vou apresentar esse gráfico aqui. Nós temos pensamento dentro de nós, os pensamentos influenciam como a gente se sente, e como a gente se sente influencia como a gente pensa. E como a gente pensa influencia como a gente pensa influencia como a gente age, e como a gente sente influencia como a gente age, e como a gente age influencia como a gente sente, e assim por diante, tá? Esse é um ciclo que é auto-influenciável, mas também o ambiente que a gente está acaba influenciando como a gente pensa. Então você pode ver, você entra em determinado ambiente, você pode se sentir bem, pode se sentir mal, você pode ficar triste, pode ficar alegre. Por exemplo, você entra no cemitério agora, faz um exercício mental comigo. Só de entrar no cemitério você já vai ter um emocional diferente. Entra numa igreja, entra num lugar super organizado, agora entra num lugar desorganizado. Isso gera sentimentos diferentes para cada pessoa, pensamentos, comportamentos, mudança. Imagina, você vai num ambiente muito chique, você vai chegar lá, você vai ter um comportamento mudado, você vai ficar talvez um pouco engessado se você não está tão acostumado com aquele lugar. Se já é costume, você não vai ficar tão engessado. Mas o que eu quero dizer é, o ambiente é muito poderoso. E se a gente quiser pensar em hábitos, nós precisamos pensar em condicionamento. Nós estamos o tempo todo condicionando estímulos ao nosso redor. O que é condicionar? Condicionar é associar. Associar estímulos que não tem nada a ver, que não fazem nenhuma resposta, que não fazem a gente sentir nada, com estímulos que fazem a gente sentir nada. Quem descobriu isso foi o Pavlov, lá no século XIX, é um russo, né? Um pesquisador russo, no final do século XIX para o XX. O que ele percebeu? Ele fez um experimento que, ao dar uma comida para um determinado cachorro, antes ao mostrar a comida, né, ele começa a salivar. Então ele mostra a comida, o cachorro
saliva. A gente também, né? Mostrou uma comida gostosa, a gente dá até água na boca. Quer ver um experimento para te dar água na boca? Pensa em chupar um limão. Na hora que você pensa em chupar limão, não dá uma vontade. Se a gente imaginar, né, talvez agora a gente fez rapidinho, você não vai perceber isso. Mas se você colocar o limão na boca, você vai sentir a boca salivando. Então, a comida é um estímulo incondicionado, né? A gente já sente naturalmente essa salivação. Aí colocaram o som, é um estímulo geralmente neutro, né? Não faz o menor sentido, o cachorro não faz nada se ouvir um barulho. Alguns cachorros fazem, porque eles já foram condicionados, mas se a gente pegar um cachorro que nunca viveu em lugar nenhum, um sonzinho, um sino, puf, não faz nada. Mas o que ele fez? Sem querer, um dia, o Pavlov, o objetivo dele nem era pesquisar isso. Ele foi percebendo que quando ele ia dar comida pro bichinho, né? Antes a porta abria ou dava algum som e esse cachorro começava a salivar. E aí ele percebeu que ao dar um som junto com a comida, isso gera uma resposta, né? O cachorro começa a associar que o som é associado à comida. Quando vem o som, provavelmente vem comida. E aí ele não precisa, depois, né? Ele vai sendo condicionado, ele não precisa dar comida para ele ter uma resposta de salivação. Então ele só de ouvir o som, puf, o som, você vai vir comida. Então ele associa naturalmente. É uma resposta humana, uma resposta animal, é uma resposta dos seres. Então toda vez que a gente consegue parear dois estímulos, a gente pareia um estímulo que não tem nada a ver com o estímulo que tem muito a ver com a gente e faz eliciar esse comportamento, essa vontade. Mas na vida da gente isso é cheio de... Isso acontece muito. O celular usa muito, as redes sociais. Não é à toa que quando a gente ouve, liga o celular, às vezes tem um clique, um barulhinho, tem um estímulo sonoro, tem um estímulo auditivo, você vai mexer no Instagram, na hora que você clica no botão, explode uma coisinha assim, um coração aparece. Agora no YouTube também tem isso, né? Você dá um like, aparece a corzinha muda, tipo uma explosãozinha. Isso vai sendo uma associação que é feita. A gente vai no mercado, tem milhares e milhares de associação. Você acha que salgadinho é colorido à toa. Não é à toa. Então tem um salgadinho que tem um barulhinho. Na hora que você coloca, pega naquele... né, pega um salgadinho, faz um barulho. Aí na hora que você abre, faz um outro barulho. Isso tudo a empresa tentando te condicionar para você repetir aquele comportamento. Só de ouvir já te dá uma água da boca. Você coloca na boca, né, um salgadinho, ele faz crack, né? Tudo isso são estímulos que, de certa maneira, que estão tentando nos condicionar, adestrar. Nós somos seres altamente adestráveis. Ok, dá para fazer isso para o mal, mas como que eu posso fazer isso para o bem? A gente consegue adestrar o nosso comportamento. Como? A gente precisa começar a criar estratégias previsíveis, criar uma rotina previsível. Por exemplo, a pessoa que está com vício em apostas, ela precisa ter uma rotina previsível, porque a previsibilidade dela é apostar, porque ela já foi condicionada ali dentro do sistema. Uma pessoa que fuma já foi condicionada dentro do sistema, porque o cigarro, a mente já funciona, porque a gente precisa de previsibilidade. Então, se você quer um hábito novo na sua vida, você vai precisar de previsibilidade. Você precisa que as coisas sejam previsíveis. Você vai precisar de uma rotina bem estruturada para reduzir os atritos, as dificuldades, para estimular, para facilitar o seu acesso. A gente diz que quando você quer desenvolver um hábito, no início é muito difícil, porque ele não está instalado. Mas se você diminui as fricções, o atrito de você fazer algo, a gente precisa criar uma rotina bem estruturada, que seja de forma previsível e que tenha pequenas âncoras diárias para gerar constância. O que são âncoras? Âncoras comportamentais é tudo que vem antes daquilo que a gente quer fazer. Então, supondo que a gente acorda, toma café, depois toma banho, depois a gente faz uma tarefa que a gente quer, depois a gente tem um hobby, depois a gente faz um check-in noturno. Tá? Ao acordar, tomar café e tomar um banho, muitas das vezes, na maioria das pessoas, isso aqui está um pouco instalado. O que eu posso fazer? Eu posso enfiar uma tarefa, uma atividade entre aqui, ó, por exemplo, acordei, eu quero ler. Eu já leio aqui, porque você já associa que antes do café você lê. Não deu certo. Então eu tomo café e eu faço a leitura. E aí você vai associando esses comportamentos. Você pode fazer isso também dentro da sua empresa. Toda vez que o colaborador chegar, ele vai tomar um café, mas junto com o café vai ter um check-in específico que eu quero que ele faça. Um checklist de ações que ele faça. Vai estar do lado dele as coisas que ele tem que fazer, as tarefas chaves.
Você pode também associar a quais tarefas você precisa fazer nas ordens. A gente tem muita dificuldade hoje em dia em selecionar qual tarefa a gente vai fazer primeiro, mas dá para a gente criar um hábito. Existem várias ferramentas, a gente precisa ter um método para isso, um método claro, um método previsível e um método que seja acessível para a gente. Então, a gente pode associar, depois que eu tomar meu banho ou depois que eu tomar o meu café, eu vou fazer um checklist de tarefas que eu preciso realizar no meu dia. Eu vou definir as tarefas em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Quais são os tipos de tarefas? São 5 tarefas que eu quero fazer por dia. Uma tarefa muito difícil, 3 tarefas médias e uma tarefa super fácil. Então, é uma forma de você estruturar uma rotina, uma forma de você trazer previsibilidade. Então, a sacada é como que eu posso reduzir a fricção do comportamento que eu quero facilitar. Como eu vou gerar essa previsibilidade? Vai ser no mesmo horário, no mesmo dia, e quanto mais sequencial for, maior a probabilidade, tá, de você fazer. A ideia é, nem todos os hábitos eles acontecem assim em 90, 45 dias. Tem hábitos que demoram mais do que outros para serem desenvolvidos. Mas quanto mais você repetir, maior a chance de você criar um hábito. Deixa eu colocar aqui, como que você pode fazer uma rotina previsível para você. Se você usa vícios ou que seja questão de bet ou seja outras questões. Você pode identificar quais são as horas mais importantes ou as horas mais perigosas que você não consegue criar um determinado hábito ou que você deseja eliminar o hábito. Supondo que você quer eliminar o hábito aqui de apostar. Defina quais são as horas mais perigosas do meu dia. E quais são as melhores horas do meu dia? Quais são as horas mais fáceis que eu tenho para realizar um hábito? Quais são as horas mais difíceis? Se for a hora mais difícil, por exemplo, depois do trabalho eu estou muito cansado. Será que vale a pena colocar leitura ali? Depois do almoço, o trabalhador está super cansado. Será que eu vou colocar a tarefa mais difícil ali ou vou colocar uma tarefa mais fácil? É preciso pensar, assim, não basta só colocar para as pessoas fazerem. É preciso criar uma estratégia muito previsível do que a pessoa tem que fazer, do comportamento mais adequado naquele momento. Está fazendo sentido? Aproveita, se estiver fazendo sentido, já deixa aqui para mim, se você já sabe sobre essa fricção, se você sabe da previsibilidade da rotina, e deixa um like aí para mim e se inscreva no canal, que vai ser muito bacana ter você acompanhando os meus vídeos. Outro aspecto aqui é criar 3 âncoras emocionais fixas por dia. Por exemplo, escrever sobre suas emoções ou durante o café. Vamos lá, âncoras emocionais. Café, escrita e banho com intenção. Então são 3 momentos muito importantes para você que podem te ajudar a se sentir melhor. Então no café eu tomo um café com uma meditação ou café com um devocional. Após esse café eu posso fazer uma escrita de 2, 3 minutos sobre os meus sentimentos e eu vou tomar um banho com mais intenção se meu objetivo for desenvolver o mindfulness. Eu quero desenvolver uma atenção plena, quero melhorar minha atenção. Eu percebo que minha atenção está ruim. Então eu crio 3 âncoras emocionais no café, escrito no banho. Então minha manhã já está cumprida dentro de um hábito que eu estou querendo. Há 3 âncoras emocionais para leitura. Café lendo, aí antes do banho eu leio mais 1 ou 2 páginas, e aí eu sigo o meu dia. Então você pode pensar em criar âncoras emocionais que favorecem. Está fazendo sentido até aqui? Então, só para te dar um exemplo aqui que pode ser legal para você. Você pode criar um cronograma básico para você. Pessoas que estão com apostas, com vício em apostas, isso aqui vai ajudar. Pessoas que estão com vícios de álcool, bebida, ou pessoas que querem transformar a vida e criar hábitos mais saudáveis. Então, acordei 7, 8 horas da manhã, em vez de acordar e mexer no celular, eu vou mudar isso, vou tirar o celular da minha vida na parte da manhã. E aí, eu já vou direto aqui, tô percebendo que eu acordo e já mexo no celular, tô mapeando. O que eu posso colocar aqui no lugar? O que eu quero colocar no lugar? Em vez de ficar mexendo no celular, tem alguma coisa motivadora? Eu vou ouvir uma rádio, eu vou ouvir uma música, eu não vou ficar mexendo no celular, vou ler um livro, vou fazer umas flexões, eu vou caminhar, vou correr, vou praticar atividade física. Aí nisso eu faço de 8 às 12 eu trabalho, beleza, depois eu faço o almoço, depois eu trabalho mais. Cheguei em casa, estou chegando em casa de 17 às 19, o que eu faço? Como que eu me sinto? Ali eu tenho tempo? Eu chego cansado, tô com tédio, fico mexendo no celular, fico assistindo coisas na TV e isso não tá legal para mim, não quero isso. Então eu posso colocar um curso que eu quero trabalhar na minha empresa pessoal, quero desenvolver o meu negócio. Em vez de eu ficar 2 horas direto, já que eu chego cansado, vou tomar um banho agradável para eu relaxar, posso fazer, tomar um chá,
tomar alguma coisa que seja mais relaxante, que me acalme. Vou me relacionar com minha esposa, com meu marido, com a pessoa que eu gosto. Aí depois, não deu para fazer atividade física. Então a atividade física entra aqui, 19, 21 horas. O que eu estou querendo trazer? É que você vai mapeando todo o seu comportamento, você vai mapeando a sua vida para ver o que melhor cabe ali para você gerar alterações. Então a frequência, tudo que a gente falou aqui, ó, a rotina segura e previsível, ela vai entrar aí, aqui. Primeiro, o que eu faço? Eu mapeio a minha rotina geral para depois eu gerar a mudança, né? Então mapear e depois gerar mudança. Porque as pessoas mudam muito a ordem, elas já querem gerar mudança sem saber o que acontece. Eu chego cansado, eu chego entediado, eu chego desanimado. Muitas pessoas de 17 a 19 chegam em casa muito cansadas. Como que eu vou mudar esse cenário sem saber o que eu estou sentindo? Eu preciso compreender o meu comportamento, né? Eu trabalho em casa o dia todo. 17 a 19 horas eu já não consigo mais ficar mais em tela, já cansei de tela. Preciso fazer alguma coisa ativa. Um segredo aqui: se você trabalha sentado, o seu descanso é mexendo. Se você trabalha mexendo, o seu descanso é sentado, tá bom? Essas são algumas sacadas, espero que esteja fazendo sentido. Pessoal, basicamente é isso que eu tenho para vocês, para explicar sobre hábitos. Eu quero que você comece a pensar se hábitos estão fazendo sentido para você, se os seus hábitos precisam ser mudados. Se ficou alguma dúvida aqui sobre mudanças de hábitos, sobre a fricção, sobre a repetição, me deixa nos comentários, porque também isso vai me ajudar a pensar em novos conteúdos que façam mais sentido para a sua vida, para que eu consiga estruturar estratégias mais adequadas aqui no vídeo, trazer soluções mais bacanas para o que você está precisando. Mas muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Fico muito feliz de você estar me acompanhando, pela audiência que tem me trazido. Um grande abraço e bora mudar novos hábitos e criar novos hábitos. Abraço.